Como negociar dívidas no cartão de crédito e recuperar o controle financeiro? O endividamento no Brasil, especialmente com o cartão de crédito, tem se tornado uma preocupação crescente. Em muitos casos, a dívida se transforma em uma bola de neve, onde os juros altos e a falta de uma educação financeira adequada tornam o pagamento praticamente impossível. Com a falta de conhecimento sobre como gerenciar o dinheiro, as pessoas acabam gastando mais do que ganham e se veem presas em um ciclo de inadimplência. Esse cenário não é apenas comum, mas preocupante, já que pode afetar a saúde financeira de uma pessoa por muitos anos. No entanto, existem maneiras de lidar com essa situação e até mesmo sair dela sem pagar juros abusivos. A educação financeira é um dos pilares fundamentais para evitar o endividamento. O princípio básico para a construção de riqueza é simples: gastar menos do que se ganha. No entanto, muitas vezes, devido à pressão social ou ao consumismo, as pessoas acabam adquirindo produtos e serviços além de suas reais capacidades financeiras, o que leva ao endividamento. O cartão de crédito, com sua facilidade de pagamento parcelado e taxas de juros altas, é uma das maiores fontes de dívidas. A falta de controle sobre os gastos, somada aos altos juros compostos, faz com que o saldo devedor se multiplique rapidamente. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, assegura o direito à educação, e isso inclui a educação financeira. O conhecimento sobre como administrar os recursos é uma ferramenta poderosa para evitar que uma simples compra se transforme em um pesadelo financeiro. Porém, para aqueles que já estão endividados, como lidar com as dívidas de cartão de crédito de maneira eficiente? A resposta está em estratégias que podem ajudar a reduzir ou até mesmo eliminar a dívida, sem que seja necessário pagar os juros exorbitantes. Uma das primeiras estratégias é identificar o tipo de dívida que se possui. Existe a dívida pagável, que é aquela que ainda pode ser quitada com algum esforço financeiro, e a dívida impagável, quando o valor devido já é tão alto que se torna impossível pagar. Para as dívidas pagáveis, uma alternativa é buscar um empréstimo com juros menores para quitar a dívida do cartão de crédito. Em muitos casos, o empréstimo pessoal tem taxas de juros significativamente mais baixas, o que permite que o consumidor pague sua dívida de maneira mais suave. Por exemplo, se a dívida do cartão for de R$ 1.000, mas os juros já somam R$ 2.000, um empréstimo com juros menores pode permitir a quitação do débito de forma mais vantajosa. Contudo, quando a dívida é impagável, a situação exige uma abordagem diferente. Em vez de continuar pagando as parcelas mínimas, o que só faz aumentar a dívida devido aos juros compostos, a recomendação é interromper os pagamentos temporariamente. Isso não significa que a pessoa deve dar um calote, mas sim utilizar uma estratégia de pausa, onde, ao não pagar, a pessoa consegue poupar um dinheiro para uma negociação futura. Embora essa decisão seja difícil, ela pode ser a única forma de recuperar o controle financeiro a longo prazo. No entanto, ao adotar essa estratégia, é essencial manter a calma e o controle emocional. As instituições financeiras podem entrar em contato frequentemente, oferecendo novas condições de pagamento ou ameaçando ações judiciais, mas muitas dessas mensagens são apenas uma tentativa de pressionar o consumidor a pagar o valor total, incluindo os juros abusivos. Ignorar essas mensagens e não se deixar intimidar é uma atitude fundamental nesse processo. Ao longo do tempo, os bancos irão perceber que o consumidor não está mais disposto a pagar os juros altos, eventualmente, buscarão uma solução mais favorável para ambos os lados. Outro ponto importante é o psicológico. Ao interromper os pagamentos, a pessoa precisa se preparar para um período de pressão emocional. São comuns as ameaças de processo e as ligações insistentes dos bancos. No entanto, é fundamental entender que essas ameaças raramente se concretizam e que a situação pode ser resolvida com o tempo. Manter um fundo de reserva durante esse período e não ceder à pressão é uma estratégia que requer paciência, mas que pode ser muito eficaz no longo prazo. Ao acumular uma quantia considerável, o consumidor poderá entrar em contato com o banco e negociar a dívida. A negociação pode resultar em uma redução significativa do valor devido, especialmente se a dívida tiver sido acumulada ao longo de meses ou anos. No caso de uma dívida de R$ 2.000, por exemplo, o banco pode estar disposto a aceitar R$ 2.200 ou um valor próximo disso, desde que o pagamento seja feito à vista. Esse tipo de negociação é muito mais vantajoso do que continuar pagando as parcelas mínimas,
que apenas prolongam a dívida e aumentam o saldo devedor. A utilização de estratégias como essa não é um convite ao descumprimento de obrigações financeiras, mas sim uma forma de buscar uma solução viável para quem se encontra em um ciclo de endividamento sem perspectiva de solução. Ao parar de pagar a dívida e juntar dinheiro para a negociação, a pessoa assume o controle da sua situação financeira. A chave aqui é a educação financeira, que não só auxilia na gestão das finanças pessoais, mas também orienta sobre como negociar as dívidas de forma eficiente. No entanto, essa estratégia exige responsabilidade. Não se trata de usar o cartão de crédito com a intenção de não pagar, mas sim de enfrentar a realidade da dívida e buscar uma solução que permita o pagamento com justiça. A falta de compreensão sobre como os juros compostos funcionam é um dos principais fatores que contribuem para o endividamento. Juros que podem parecer baixos no início acabam se multiplicando de forma exponencial com o tempo, transformando uma dívida inicial de R$ 2.000 em R$ 10.000 ou mais. A consciência disso é essencial para quem está buscando a recuperação financeira. Em relação à questão do nome no SPC ou Serasa, é importante saber que, embora o nome saia dessas listas após 5 anos, a dívida não desaparece. A mancha nos registros financeiros pode perdurar por muito mais tempo, dificultando o acesso a crédito em outros momentos. Por isso, a negociação da dívida é uma das melhores soluções, já que ela permite quitar o débito e limpar o nome, além de evitar o acúmulo de mais juros. O que fica claro em toda essa análise é que o processo de sair do endividamento exige paciência, planejamento, principalmente, a adoção de estratégias inteligentes. Parar de pagar a dívida pode ser uma decisão difícil, mas muitas vezes é a única maneira de evitar que os juros compitam contra você. A chave está em negociar quando o momento for adequado, usar o dinheiro guardado para quitar a dívida e reconstruir sua saúde financeira sem cair em um ciclo vicioso de endividamento. A dívida no cartão de crédito, com suas taxas de juros elevadas, é uma das armadilhas mais comuns para quem não tem o controle sobre suas finanças. Porém, com o uso de estratégias adequadas e o acompanhamento contínuo da situação financeira, é possível sair dessa condição e retomar o controle do seu orçamento. O segredo está em não ignorar a dívida, mas sim aprender a enfrentá-la com consciência e responsabilidade. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!